Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do GRTcast, o podcast da Benhoff que impulsiona os seus resultados na gestão de terceiros. Eu sou Almir Rocha e eu tenho aqui ao meu lado meu amigo e sócio Bruno Santos. Dá um oi aí, Bruno. Bem-vindos, pessoal, a mais um GRTcast, e esse daqui a gente vai trazer um ponto diferente do que a gente vinha abordando, mas que vai deixar você curioso e com conhecimento além do Brasil. Boa! Então aí, já dando spoiler, nós vamos falar hoje com uma pessoa muito bacana, que é o Pedro, né? Antônio Pedro aqui. Pedro, prazer em ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter topado essa conversa. E a gente vai falar sobre gestão de terceiros além das fronteiras do Brasil. Cara, daí tuas primeiras palavras. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Legal. Obrigado, Almir. Obrigado, Bruno, pelo convite. E, pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês e estar aqui hoje podendo trazer um pouco mais sobre um tema que eu gosto muito de falar. E eu estou muito animado porque eu sei que a gente vai falar coisas que muita gente ainda não conhece e que para o Brasil é bem disruptivo. Bacana, cara. E deixa eu dar um recado para vocês, né? Vocês que estão aí nos assistindo, não deixa de seguir a gente, tá? Segue a nossa página no YouTube, segue a gente nas redes sociais de uma forma geral, comenta, compartilha esse conteúdo, é muito importante ter a interação de vocês aqui com a gente, tá bom? E aí, sem mais delongas, vamos lá, Pedro. Te apresenta, né, para nossa audiência, quem é o Pedro, o que é que o Pedro tem feito aí nesses últimos anos dentro da Benhoff, né, e o que traz você até aqui hoje. Legal, Mi. Eu sou o Pedro e eu tenho 27 anos, eu sou formado em administração de empresas e eu atuo com gestão de terceiros por volta de 6 anos, né? Sem enrolação, mas gestão de terceiros, antes de começar, eu nem sabia muito bem o que era. Mas eu fico muito feliz em ver o quanto o mercado cresceu nesses últimos anos e eu, que era de administração, trabalhava na parte financeira, conheci e pude participar de várias áreas. E contando um pouco da minha história, aqui dentro da Benhoff, eu entrei fazendo parte da área de POCs, né, de pilotos, e logo veio a pandemia e eu fiquei pensando, eu disse, caramba, como é que vai ser agora? O que é isso? Eu entrei no dia 18 de março de 2020. Nossa. Bem no começo mesmo. Bem no começo, e me disseram assim, olha, fica tranquilo que o pessoal tá em casa, mas semana que vem, provavelmente a gente tá aqui, ou na outra semana. Volta, né? E teve uma semana, 2, 3, e foi a pandemia que a gente conheceu. Mas o que eu acho muito legal e que agregou muito para minha vida foi que eu pude participar de várias áreas e aprender muito sobre o que é que funciona na prática, né? Depois dessa área, eu pude participar da área de atendimento, né? Eu pude conhecer, para mim, atendimento é a linha de frente da gestão de terceiros. Bacana. Dia a dia com o fornecedor. A gente está dia a dia entendendo a necessidade, entendendo as dores, entendendo como é que a gente pode ajudar, né? Então, foi uma área que eu aprendi muito. Eu participei também do setor de análise, né? Que é o time que faz acontecer, que é o time que está dia a dia ali vendo a nível de detalhe cada documentação. Hoje mudou muito, né? Mas quando eu entrei era um pouco diferente. E fiz parte também do time comercial, então passei muito tempo aprendendo mais sobre empresas, participando de implantações, então participei de diversas implantações e pude ver também qual era o X da questão de cada empresa, né? Porque a gente fala muito e é verdade, cada empresa é muito diferente. E a implantação de cada empresa, rapaz, eu aprendi na prática que é muito diferente, sabe? Porque a dor, a necessidade e a cultura de cada empresa, de cada mercado, muda muito. E depois disso eu pude me atualizar também um pouco sobre outras frentes, né? Então eu participei de uma viagem exploratória, né? Eu propus um projeto de expansão para conhecer outros mercados. A gente fala muito que a gente é aberto ao mundo, né? E a todas as oportunidades que ele traz. E eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito fascinado por outros mercados, conhecer como é que funciona, o que é que tem na prática, o que é que a gente não aplica ainda. E eu tive a experiência e a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Hoje eu atuo aqui na Benhoff com parcerias e com canais, e essa é um pouco da minha experiência. E antes, porque eu pulei uma parte, mas eu sou casado. Boa, olha aí, é importante. E eu sou casado com Priscila, a gente tá esperando nosso filho Davi, Opa. Que é uma bênção, e a gente tá muito feliz de estar vivendo tudo isso. De novembro para dezembro a gente deve ter uma novidade muito boa, que Davi vai estar nascendo. Olha aí. Futuro papai. Ou seja, senhores, vocês estão falando com um cara que tem uma experiência muito bacana, né? Como vocês viram aí, já passou por várias áreas da nossa empresa e tem uma visão bem ampla, né, sobre o tema. Então isso é muito bom. Indo direto ao ponto, Pedro.
Essa tua experiência em 2024, que você passou 5 meses lá nos Estados Unidos, qual foi o objetivo dela? O que é que você encontrou lá de informações? O que é que mais te chamou a atenção? Legal, Bruno. Essa pergunta eu volto um pouco para responder ela. Ela não foi simplesmente, quero ir para os Estados Unidos e passar um tempo lá me divertindo ou passar um tempo só buscando entender o mercado. Mas ver e trabalhar com empresas globais foi uma das coisas que me antenou muito e me abriu a visão sobre o que é que a gente hoje talvez não faça e o que é que hoje a gente tem de oportunidade em outros mercados que a gente pode trazer para cá. Então, um dos grandes focos dessa viagem foi conhecer o mercado, conhecer as empresas, entender como gestão de terceiros ela é feita de forma global. Né? E com isso a gente trazer práticas, trazer experiências, coisas boas também que a gente faz aqui, que eu posso agregar também com contatos, com parcerias. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é me comunicar. Então, eu conversei com muita gente. Além de aprender, eu tenho certeza que eu pude contar um pouco da história da Benhoff algumas milhares de vezes e foi muito legal também trazer essa experiência. Boa. Cara, só mergulhando um pouquinho mais, né? Acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade quando a gente fala sobre um outro país, uma outra cultura. Então, até distanciando um pouco, mas a gente já volta aqui. Mas como é que é estar numa terra, né, estrangeira, ser um brasileiro, né, morando ali por alguns meses em outra sociedade, né? Como é viver isso, Pedro? Como é que foi chegar lá, né, e se deparar com situações diferentes? Conta um pouquinho pra gente. A gente, Almir, teve todo o tempo de preparação, né, o tempo de apresentação do projeto, definição de o que é que eu queria fazer lá, o que é que isso iria alinhar realmente com o objetivo de que a gente tem com gestão de terceiros. Mas no final das contas, eu senti na prática mesmo quando eu pousei lá. Passei na imigração e eu olhei para minha esposa e disse, agora é verdade. Agora a gente tá aqui e agora a gente tem que aproveitar ao máximo essa experiência. Cara, eu acho fantástico a gente tá conhecendo uma cultura diferente, a gente tá num país novo, aprendendo coisas que a gente não vive aqui no dia a dia, sabe? Eu que sou de Recife, um dos melhores lugares do mundo, venho para São Paulo e já acho diferente. Né? Então, por exemplo, hoje eu fui sair de casa e o Waze me disse, olha, hoje é dia de rodízio de carros. E eu lembrei que o meu carro hoje, ele não pode sair. Então, peguei um Uber. Em Recife, a gente não tinha isso. Eu vou para os Estados Unidos, eu vejo uma diferença cultural muito grande. O jeito das pessoas falarem, o jeito das pessoas responderem às coisas que acontecem no dia a dia. Então, assim, a gente aqui vive uma cultura constante de inconstância. Né? A gente é um povo que eu acho que a gente é muito resiliente em muitas questões. O brasileiro ele precisa aprender outras línguas, ele precisa sair de casa, ele precisa fazer muitas coisas. E a gente vai para uma cultura de um povo que é muito diferente. Né? Um povo que fala o inglês é a língua primária, todo mundo tem que falar o inglês, tem que saber, e eles já nascem com inglês, sabe? Mas além disso, eles têm outras coisas que são fascinantes também, né? Que a gente vê essa cultura pró-mercado, pró-empresas, onde tem muita terceirização, onde tem com terceirização, muita oportunidade, mas também muito risco. Sabe? E você olha assim, no aeroporto, você olha nas avenidas, você olha nas casas das pessoas, como é diferente a prestação de serviço, as coisas são muito mais rápidas, mais pontuais, tem uma diferença cultural muito grande que, assim, aqui no Brasil a gente tem 10 pessoas, muitas vezes, para cavar um buraco, lá é bem diferente, lá pessoas são caras e máquinas, equipamentos são mais em conta. Disponíveis, né? É importante, mais barato, cara. Legal. Barato. Legal. Conta um pouquinho pra gente, Pedro, agora sim, aprofundando aí, né, nessa viagem, nessa estadia lá, no mercado, né, e tema de gestão de terceiros, onde você foi, que lugares você frequentou, quem você conversou, como é que foi realmente aí esse período, né, essa viagem exploratória? E até comparar um pouquinho com o Brasil em relação aos eventos, porque a gente também eu participei de um contigo, aí também a gente pode complementar, mas é legal ter essa comparação com o Brasil. Legal. Então, eu fui em agosto do ano passado, eu fui para o Kansas City, passei esse tempo lá. Por que o Kansas City? Né? Um dos meus grandes focos era estar num lugar onde eu teria pessoas que pudessem me apoiar e ser facilitadores. Eu poderia ir para um mercado muito maior, mas sem pessoas e sem contatos é muito difícil você fazer qualquer coisa. Né? E lá eu tinha pessoas que poderiam me apoiar nesse processo. Então, eu conheço uma pessoa que ele é diretor de uma empresa de construção nos Estados Unidos. Ele é um contractor, que é o que a gente chama de fornecedor. Ele fornece para grandes empresas do mercado.
E eu tive a experiência de passar um tempo lá dentro da empresa conhecendo como é a operação. Eu entrei lá na sala do setor de segurança do trabalho, onde eles estavam gravando treinamentos para garantir a segurança nas operações. Do terceiro, que estava no teto, que estava lá pendurado, com capacete ou com óculos, e semanalmente eles tinham que responder questionários de segurança do trabalho para garantir segurança na operação. Cara, então assim, foi fascinante fazer parte e ver isso no dia a dia. Mas o que eu achei mais interessante também foi participar de eventos e feiras que são globais, né? Então, você estava no corredor e você escutava várias línguas. Você escutava inglês, mas você podia escutar alguém falando espanhol, você escutava alguém falando uma língua que você nem sabia que língua era aquela. E isso era bem engraçado. Mas eu participei de 2 eventos, o evento da Associação de Profissionais de Segurança do Trabalho e o evento do Conselho Nacional de Segurança do Trabalho. O primeiro, ele foi em Denver, e o segundo, ele foi em Orlando, na Flórida. E o que é que eu vi com tudo isso? Cara, a gestão de terceiros é muito grande no mundo. A gestão de terceiros, ela tem muita oportunidade para as empresas que resolvem olhar o globo, olhar o todo. Se você hoje é uma empresa que está aqui no Brasil, se você hoje é uma empresa que olha só para a tua operação aqui, eu digo para você que você tem uma grande oportunidade de olhar para fora. Boa. De enxergar oportunidades, de unificar a tua operação a nível de risco, a nível de compliance. Então, nos eventos que eu pude participar lá, grandes coisas que eu vi diferentes, tem algumas tecnologias diferentes, né? Até a gente viu, né, Bruno, nesse evento que a gente participou, algumas tecnologias de rádio que traduz automaticamente a linguagem. Então, se você tem uma operação internacional, você tem um colaborador que fala espanhol e outro português, não precisa ter ruído na comunicação. E ruído numa comunicação como essa pode ser fatal em alguns casos, né? Entendeu uma palavra errada, não entendeu corretamente uma instrução, já era. E esse produto que a gente encontrou lá, ele tinha mais de 20 ou 30 línguas, né? Sim. Então você chega lá e diz, olha, o meu time fala espanhol e eu não falo. Então você vai lá, coloca, você se comunica normalmente com as pessoas utilizando essa tecnologia. Bacana, tá? E uma das coisas que eu gostei muito lá também é que você via diversas soluções, mas diversas soluções de lugares diferentes. Então podia ver uma empresa de software que tinha uma solução dessa que era americana, mas uma empresa que tinha uma solução dessa que era indiana, que era da Europa, que era da Austrália, e cada um com as suas características. A cultura, ela fazia com que o produto ele fosse um pouco diferente, né? Então a gente via produtos, a gente notava, eu principalmente notei nesse tempo lá, que é um tempo, principalmente numa feira dessa, que o público de segurança do trabalho, ele para para estar lá. Legal. Então as empresas, elas levam muito em consideração que o profissional ele esteja lá se atualizando, mas não só se atualizando, se comunicando. Então uma das coisas que eu mais gostei lá também é que o seguinte, a organização do evento faz um espaço só para você fazer networking. Ele coloca umas mesas, ele coloca algumas estações lá para que você se conecte e conheça outras pessoas. Uma coisa que eu também achei muito legal é o seguinte, instituições de ensino vão lá para oferecer cursos especializados para aquele público. Então você pega universidades, você pega instituições de segurança do trabalho, instituições de desenvolvimento pessoal para fornecer cursos para aquelas pessoas. E empresas que iam lá para oferecer também vagas especificamente para aquele público de segurança do trabalho. Então imagina você ter empresas globais do segmento de aviação, de indústria, de mineração, oferecendo vagas e oportunidades para você que está lá. Bacana. Eu achei muito interessante. Um ponto, Pedro, a gente aqui no Brasil, é o que a gente dissemina, né? A gente fala do ciclo de vida do contrato e aí a gente tem soluções que vão se adequando ali para cada etapa, né? Então a gente fala da homologação, mobilização, fala do monitoramento trabalhista, auditoria de campo, desmobilização. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Tudo isso que funciona aqui, funciona lá também, tem o mesmo apelo, né? São necessários baseados numa lei ou mais numa questão de ganho operacional? Como é que funciona lá? Legal, Mi. Lá o cenário ele é bem diferente em algumas partes, né? Aqui um dos grandes riscos que a gente mitiga, que todos os dias a gente precisa estar muito próximo, é o risco trabalhista e previdenciário. Perfeito. Né? Então a gente aqui está o tempo todo visando a nível de detalhe, entender como a gente pode mitigar e não abrir brechas para que um funcionário ele tenha algum risco, ele deixe de receber um salário, um INSS, um FGTS. Lá é diferente. Então lá a gente tem uma legislação que paga por hora,
né? Muitas vezes a gente tem uma legislação em que é muito caro você processar uma empresa, então o funcionário ele pensa pelo menos 10 vezes antes de processar, porque os advogados lá eles cobram diferente, a legislação é diferente. Então, esse risco trabalhista lá, hoje, ele ainda é pouco visto. A gente até conversa muito sobre oportunidades que a gente enxerga no mercado de lá. Mas quando a gente faz essa comparação, a gente vê que lá eles não olham hoje para isso. A questão de segurança do trabalho, sendo a segunda parte aí do ciclo de vida do fornecedor, ela é muito forte lá. Então, pensa o seguinte, a gente tem uma cultura nos Estados Unidos de produtividade. A gente tem um país onde um dos estados tem um PIB maior do que o nosso país. Então a gente tem um país gigante, né, mas que um estado ele tem um PIB maior do que o nosso país. É muita indústria, muita produtividade. Mas a gente também olha o seguinte, o americano, ele quer fazer esse trabalho de estar na operação, de estar na indústria, de estar no chão de fábrica, por exemplo. Ele não quer. E o que é que você abre a oportunidade para isso? O país tem muito imigrante. Então você tem imigrante que vem de outros países da América Latina, né, e do mundo, muita gente quer estar lá porque enxerga muita oportunidade, mas o que é que a gente tem com isso também? Risco. Você tem muitas vezes profissionais menos qualificados, profissionais que não conseguem muitas vezes entender ou até não se importam muito com a legislação de segurança, né, e muitas vezes você não tem alguém que vai instruir eles corretamente. O que é que acontece com isso? Muito acidente de trabalho. E aí entra um ponto, né, só abrindo parênteses, essa questão que vocês falaram, né, tanto da questão da língua, né, porque tem múltiplas línguas ali sendo, né, faladas, né, nessa questão da imigração, culturas, né, cultura diferente, então esses são aspectos que trazem maior complexidade para esse tema lá fora, né? Sim. E só para complementar um pouco da minha fala, coisas que eu vi que são muito interessantes, que a gente também aqui já vem aplicando aqui no Brasil, é a avaliação de cibersegurança das empresas. Na avaliação de cibersegurança tem um foco muito forte também no ESG. Né? Então, hoje a gente testa esses produtos aqui na Benhoff, a gente já vem tendo alguns avanços bem legais, mas lá nos Estados Unidos as empresas também olham muito para isso. Né? Eu acho que nesse sentido eles estão até à frente da gente, porque já tem mais soluções automáticas que fazem essa verificação em fornecedores globais. É caro, né? Então principalmente a gente que está no mercado emergente, em real, para gastar em dólar, por exemplo, é muito caro. E muitas vezes essas soluções para o mercado americano é muito bom, porque é um dos principais mercados do mundo, mas quando a gente olha para o Brasil, pode ser que essas soluções elas falhem um pouco no nível específico de segurança da informação. Então o legal é você pensar numa solução que seja boa para o teu mercado. Bacana. Isso é algo que eu vejo muito lá. E até complementando um pouquinho, né, em relação ao trabalhista, porque a gente quando começou a estudar lá, né, Pedro, um grande objetivo nosso era entender realmente sobre o escopo, o que gera valor. E aí o trabalhista lá, como tem essa questão que você falou, pagamento por hora, o pessoal recebe o salário ou na semana, ou no máximo a cada 15 dias. Não é feito no Brasil que o salário é mensal. E aí o pessoal pensa, poxa, se eu fiquei só 2 semanas sem receber o salário, se eu for colocar um processo trabalhista contra ele, é muito caro o advogado aqui, não vale a pena. É muito diferente da cultura do Brasil, né? Aqui no Brasil o pessoal fica 2, 3 meses sem receber salário, INSS, FGTS, férias, rescisão, horas extras, sem receber um monte de coisa, e ele não tem custo, porque o advogado, ele é muito, ele incentiva o funcionário a colocar aquele processo, porque ele vai ganhar no sucesso daquele processo. Sim, verdade. É muito diferente dos Estados Unidos nisso. Então, de fato, a questão trabalhista lá não tem força, né? Até talvez a gente tenha uma ideia, né, de fortalecer isso pensando muito na questão social. Porque quando a gente fala do trabalhista, a gente tem a questão social muito forte, de garantir os direitos do funcionário, garantir pagamento de salário, recolhimentos e tudo mais. Isso a gente pode algum dia até ganhar força lá, mas não é o momento. Legal. E de segurança do trabalho, bem na linha que você falou mesmo, o pessoal lá tem muito risco de acidente como em qualquer lugar. Então eles têm essa cultura muito forte de querer garantir a segurança do funcionário, de querer trazer boas condições de trabalho. Boa. Mas então, Pedro, para aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo e que já atuam numa empresa global, né? Ou para aquelas que de repente estão nos ouvindo, mas estão indo para atuar dentro de alguma empresa que seja lá, né, norte-americana, e querem fazer um controle de gestão dos riscos dos fornecedores e terceiro de forma bacana. Quais são as áreas que ela tem que olhar, né? Assim como a gente, de novo, tem no Brasil trabalhismo, mobilização, homologação, tem toda aquela jornada que a gente cobre. O que é que uma pessoa que está implementando controle de fornecedores e terceiros nos Estados Unidos, ela precisa olhar, tá? Só que antes, né, de você responder,
eu quero trazer um aviso aqui para a galera. Então, pessoal, se você está gostando do nosso episódio, né? Se até agora o que a gente conversou, o Pedro trouxe, está fazendo sentido, não deixa de compartilhar esse conteúdo, né? Manda para amigos, manda para colegas, compartilha dentro da sua organização. Mais uma vez, segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, manda comentários pra gente, né? A gente sempre gosta também de receber o comentário de vocês, avaliações, sugestões de tema, de palestrante. Então, aí sim, a gente agora, Pedro, vai aí pra tua resposta, cara. Então, Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Como é que alguém que quer fazer a diferença na gestão de terceiros dos Estados Unidos, né? Para onde ele precisa olhar? Que riscos ele precisa cobrir? Que controles ele precisa adotar? Legal, Mi. Um dos grandes pontos que é muito forte no começo da jornada do fornecedor nos Estados Unidos é o seguinte: você receber informações de segurança daquele fornecedor. Então, imagina que você vai precisar qualificar aquela empresa. Esse é o primeiro passo do processo. Você saber com quem você vai trabalhar. A gente vê muito similar aqui, né? As perguntas são diferentes, o modelo estabelecido para fazer isso também é diferente, porque lá eles têm um questionário de pré-qualificação onde são feitas várias perguntas que o fornecedor vai lá e diz sim ou não, sim ou não. E essas perguntas ficam registradas no sistema para consultas posteriores. Cita exemplo, Pedro, dessas perguntas. Então, por exemplo, como é que a sua empresa atua se houver um incêndio na sua operação? Entendi. Tá? Como é que o seu colaborador ele é instruído após ele sofrer um acidente Perfeito. de trabalho? E até alinhando a isso, como é que o teu colaborador ele é incentivado a voltar a trabalhar depois de um acidente? Porque a gente sabe que ele teve um trauma, questão psicológica, questão de a mente dele, como é que vai estar depois disso, sabe? Então algumas perguntas como essas são feitas, né? Muitas perguntas de sim ou não, mas muitas perguntas que você também tem que mostrar os teus procedimentos de segurança. Explicar, né? Exatamente. E até entrando no segundo ponto, coisas que são muito verificadas lá são os manuais de segurança. Então é muito importante que nas operações, nas fábricas, nas unidades, tenham em algum lugar previsto todos os procedimentos de segurança que um colaborador ele precisa ter caso haja alguma situação de risco. Tá? Então é muito importante que a tua empresa ela verifique, primeiro, a pré-qualificação do teu fornecedor, ele verifique também como o teu fornecedor ele vai agir em situações de risco, tá? Então é muito importante isso. E o que é que ele coloca na prática no site das empresas, nas plantas, para que os colaboradores deles saibam como agir também nesse processo. Além disso, Ami, são olhadas várias questões também de seguro, né? É muito falado que os Estados Unidos é o país dos seguros. Então eles fazem seguro para tudo. Legal. Eu estava conversando nessa minha experiência de viagem exploratória lá para o Kansas City, conversando com um amigo meu. E ele falou, rapaz, a gente teve que fazer uma reforma aqui na nossa janela do quarto em cima. Então o operador ele teve que colocar uma escada, subir, só que eu já tinha um seguro para isso. Eu precisava ter um seguro para isso, porque se ele caísse e acidentar, né, então o seguro ele cobre. Só que qual é o grande desafio desse quando você é uma empresa muito grande? Você vai precisar ter milhares de seguros. Verdade. Você tem milhares de colaboradores, milhares de operações diferentes, situações diferentes de risco. E como é que você gerencia os teus seguros? Como é que você gerencia se o fornecedor que você vai contratar ele tem um mínimo necessário? Tá? Então, pontos como esses são interessantes para que você tenha uma visão inicial. Você precisa olhar muito para o teu colaborador também. Então, assim, treinamentos de segurança existem lá, são diferentes, mas existem. Né? Então, eu, por exemplo, ano passado eu fiz um curso de OSHA 10. Só para explicar um pouco para o pessoal, OSHA ele é um órgão do Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Ele rege todas as normas de segurança do trabalho lá. Então, eles tentam atuar de uma forma muito proativa. Claro que os Estados Unidos é muito grande, né? É um país que tem muitas empresas, eles não têm uma capacidade de atuação 100%. Então, o que é que eles fazem também? Recebem denúncias. Então, imagina que você é uma indústria, tá? Você está lá sendo gerente de segurança do trabalho, pode ser que a qualquer momento o fiscal da OSHA bata na tua planta para ele querer ver a tua operação, porque ele recebeu uma denúncia anônima. Então, essas fiscalizações acontecem e é muito importante que a tua empresa lá nos Estados Unidos ela esteja preparada para isso, a receber um fiscal da OSHA a qualquer momento. Pedro, então só um ponto aqui que é importante a gente deixar claro. Então, a OSHA ela tá mais para uma NR, comparando com o Brasil, do que para uma ISO, correto? Então, é de observância obrigatória. Sim.
Sim. Perfeito. Observância obrigatória e critérios obrigatórios para cada funcionário. Por exemplo, se eu sou um funcionário, estou fazendo uma operação e eu não tenho um curso básico de OSHA 10, que foi o que eu fiz, eu não posso estar trabalhando. Se o OSHA chega na operação e ele vê o funcionário, por exemplo, numa construção, imagina que você é uma grande construtora, você constrói casas, prédios, o fiscal da OSHA bate na tua operação e vê um funcionário sem um óculos e sem um cinto, por exemplo, ele pode te multar em cada item que não estiver regular em 15, 20, 30 mil dólares. E se for recorrente, as tuas multas vão aumentando. Então isso é bem interessante, o quanto é um país que busca focar muito nessa parte de segurança. E acontece com frequência, né? As denúncias, a preparação que a empresa tem que ter, porque é uma instituição, o OSHA, que realmente é muito ativa no país. E toda vez que a gente foi falar com as pessoas sobre OSHA Logs ou treinamentos, o pessoal diz, pô, eu dou valor a isso. Eu realmente preciso gerenciar isso, porque isso é importante para a minha operação. Boa, Sim. cara. Então, acaba sendo também comum a parte da auditoria em campo, da verificação em loco. Pedro, Sim. o que é que você viu sobre esse aspecto? Com certeza, Talmi. Isso é muito importante, principalmente porque as empresas querem evitar que o fiscal vá lá e, no final das contas, imagine o seguinte, você tem um auditor que não é barato, né, para fazer a fiscalização na tua operação, mas quando você olha para o que realmente você vai receber de multa, é muito mais barato você fazer auditoria, é muito mais barato você atuar no preventivo do que você deixar o OSHA e na tua operação encontrar irregularidades, te multar e ainda você tem que pagar por cada uma dessas irregularidades. Então, as auditorias em campo, para verificar capacete, óculos, verificar se a escada está no local correto, eles são muito importantes. No curso que eu fiz, é até engraçado, porque a gente via uns vídeos do fiscal do OSHA, né? Então, ele ia lá, ele parava o carro um pouco longe da operação, né? Imagina que você está numa planta de uma construção, ou uma planta que é a céu aberto, ele fica um pouco longe e ele fica esperando. Ele olha e ele vai ver o que vai acontecer. Então ele vai lá e filma o colaborador subindo na escada até o último degrau, que ele não pode, ele tem que deixar até uma margem aí do pé dele, ele tem que subir até um certo degrau para que o joelho dele fique até o nível da escada, por exemplo. Perfeito. Sabe? Cara, quando ele vê isso, ele só tira a foto e a multa vai chegar. Entendi. E quando a gente olha para, já fazendo comparações, né, ainda nas comparações, quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que as empresas, organizações, elas têm uma forma de fazer com que as empresas tratem esse tema de saúde e segurança de forma mais séria, que é o bloqueio na entrada do trabalhador, né? Algumas medidas de sanções punitivas nesse sentido. Quando a gente olha para o mercado norte-americano, né, a gente já percebeu que a fiscalização é rigorosa, as multas são altas, mas existe também alguma medida que as empresas contratantes realizam, executam, similar com a nossa aqui? Sim, lá tem muito também esse controle voltado para a catraca, né? Então é muito importante que o teu processo de gestão de terceiros, assim como aqui no Brasil, que é uma prática muito importante que a gente faz, ele possa também estar vinculado à catraca lá do colaborador, e o colaborador só vai entrar realmente se ele estiver apto para prestar serviço. Só que qual é o desafio? Em plantas que não tem catraca, em plantas que não tem como fazer essa verificação de uma forma mais efetiva. Então eles também buscam focar muito, primeiro, na conscientização, né, e segundo, na fiscalização, porque como eu falei, se o fiscal da OSHA chega na operação em um lugar que não tem catraca, por exemplo, e vê que o Joãozinho está trabalhando lá, mas quem era para trabalhar era o Manuel, por exemplo, mas o Joãozinho ele não está compliance, o risco é muito alto para as empresas. E, Almi, um ponto muito importante, até voltando para essa questão dos imigrantes, essa questão da fiscalização também existe muito, porque também existe uma grande irresponsabilidade e displicência nesse sentido, né? Lá existe muito essa questão da autorresponsabilização. Então eu conversei com muita gente que falou assim, os meus funcionários, os terceirizados, eles não querem utilizar EPI, eles não querem utilizar muitas coisas porque eles se acham, lá tem muito essa questão de você não meter o dedo na vida do outro, né? Então cada um é dono de si. Uhum. Só que o que é que eu aprendi conversando com empresas grandes? Cara, isso é cultura. Se eu não estabelecer uma cultura de segurança na minha empresa, eu não vou para canto nenhum. Porque eu sei o seguinte, que os meus acidentes vão aumentar, minha operação vai parar, vai travar tudo, e o risco, no final das contas, ele vai ser muito alto. Então, muitas vezes, ele fala muito sobre a importância da conscientização, importância da auditoria, da fiscalização, ante a levar uma multa, a tua empresa ficar com risco de imagem no mercado,
né? E você tem uma perda financeira muito elevada também. Boa, importante. Boa. Falando também, Pedro, sobre a questão de relacionamento com o fornecedor. Como é que você consegue comparar o cenário que a gente tem aqui no Brasil com o dos Estados Unidos? Como é que o fornecedor enxerga em relação à gestão de terceiros e tudo mais? Bruno, isso é uma pergunta, cara, muito interessante, porque desde o ano passado, dos 2 eventos que eu pude participar, e nesse último que a gente participou esse ano também, a gente conversou com alguns fornecedores, né? Então, assim, eu até um pouco mais do que você, porque ano passado eu estava lá, já conversei com algumas empresas, e uma coisa que eu notei muito das empresas contratadas lá é a desconexão com a empresa contratante. Eu notei um ponto muito importante de que eles olham para uma empresa de gestão de terceiros como uma obrigatoriedade. A gente ouviu muito um mal necessário. Foi. Então, assim, o que é que você acha das empresas de gestão de terceiros, fornecedor X? Ele falava assim, esse é um mal necessário. Mas por quê? Porque a gente é obrigado a pagar um custo altíssimo, a gente é obrigado a postar várias informações, e qual é o meu sentimento? Que a empresa não verifica tudo aquilo. O meu sentimento é que eu faço muito, eu vou muito porque eu quero prestar serviço para o meu cliente, mas aquela empresa de gestão de terceiros que está lá, ela não verifica tudo aquilo. Eles só querem para cumprir tabela. A gente ouviu isso de de vários fornecedores, na verdade, e a gente tentou ao máximo comparar com o Brasil também, né? A gente também já ouviu algo parecido no Brasil, mas muito mais pontual. E no Brasil a gente tenta ao máximo desconstruir isso, de mostrar o quanto que o fornecedor ganha uma grande consultoria na gestão de terceiros. O quanto que ele mais ganha de todo mundo, né? E acontece muito de a gente ouvir, assim, o quanto a nossa análise é detalhada, né? É pelo contrário, o quanto a gente consegue ele vê valor, né? Identificar pontos que, sei lá, passou pelo cara de DP, passou pelo contador, né? Então, a gente recebe muito mais esses feedbacks. E aí, entrando um pouquinho mais nesse tema, né, de relacionamento, fornecedor e tal, cara, como é que fica os sindicatos no meio disso tudo? Né? No Brasil, a gente, depois da reforma trabalhista, a gente teve uma diferença aí na forma como os sindicatos atuam, até por conta da questão do subsídio para a atuação deles. Mas nos Estados Unidos, como é que é a força lá dos sindicatos? Como é que isso interage com esse tema de terceirização? No final das contas, Almir, lá é um país muito focado em eu tenho uma necessidade, eu preciso que alguém atenda essa necessidade e essa vai ser a empresa que vai atender. Business, né? É business. Lá é negócio. Lá essa questão de sindicalização, essa questão de burocratização do processo, ela não ganha força lá. Então o processo lá é muito diferente. O que eles querem, no final das contas, é business, é negócio. Sabe? Então, assim, é um país muito focado em produtividade. Sabe? Então a empresa ela precisa produzir, ela precisa entregar. Sabe? A questão burocrática, ela existe quando a gente pensa em leis, quando a gente pensa em normas, em órgãos, mas lá não existe muito essa questão de você ter um sindicato que vai te defender, que vai ser por você, sabe? Então essa questão, ela é bem diferente aqui no Brasil. Boa. A gente percebeu pela tua fala, Pedro, que o relacionamento das empresas fornecedoras, né, que prestam serviços com o trabalho da gestão de terceiros é direto. Né? Então, elas têm um vínculo ali, um contrato, pagam um valor, são atendidas, né? Postam documentações e tal. E isso é interessante, né? É um modelo interessante. Mas quando a gente olha para a questão da responsabilidade na terceirização, aqui no Brasil a gente tem instruções normativas, a gente tem a própria lei da terceirização, que foi um marco importante que obriga a empresa contratante a fazer esse acompanhamento e, inclusive, responsabiliza essa empresa contratante em caso de acidente, descumprimentos, omissão. Lá é a mesma coisa? Existe alguma lei? A OSHA, por exemplo, ela traz essa obrigatoriedade. Como é que funciona essa relação de responsabilidade, né? Contratante, contratada, terceiro. Tá. Uma das coisas que eu penso muito, tá, e que eu vejo quando a gente faz essa comparação, a gente tem duas formas de pensar. Né? A gente tem uma forma que é o seguinte: existe responsabilização, tá? Existe muito essa necessidade e obrigatoriedade pela norma de você ter um ambiente de trabalho seguro, como para qualquer lugar, mas existe muito mais a questão financeira, a questão de imagem. Então, uma coisa que eu noto de diferente é o seguinte, Almir: antes de eu ter um órgão me cutucando ou falando para mim para que eu tenha que gerenciar e verificar,
eu olho para o custo financeiro que eu vou ter se acontecer um acidente. Perfeito. Eu olho para o custo financeiro que eu vou ter se eu contratar uma empresa que ela não está de acordo com a minha cultura, e eu tenho colaboradores aqui que eu não gostaria que não poderiam, na verdade, fazer parte da minha operação por vários quesitos, né? Porque ele não está apto, porque ele não tem os critérios mínimos necessários para isso. Então, existe sim uma obrigatoriedade, e é importante, mas quando você olha muito para o que as pessoas olham lá, é o seguinte, o gestor de segurança do trabalho, o que ele mais quer no final das contas é ter paz. Ele quer ter uma operação segura, ele não quer que um funcionário esteja lá se acidentando e ele tem que se responsabilizar também por esse processo, sabe? Então, assim, para eles não olham isso como um mal necessário, a empresa contratante. Eles olham isso como uma prevenção de algo maior que pode acontecer futuramente. Entendi. Prevenção de perdas. No final vai pro resultado ali. Financeiro, o que é que vai impactar, o que vai deixar de impactar, né? Sim. Cara, bacana. Fazendo um resumo então, Pedro, só pra gente recapitular tudo que a gente conversou aqui. O que é que mais te chamou a atenção então, positivamente e, de repente, negativamente, né? Toda essa viagem aí do ano passado? Legal. Eu acho que positivamente, uma das coisas que mais me chamou a atenção é sobre a amplitude do mercado a nível não só de empresas, de parte financeira, mas principalmente a nível de normas, né? Então, assim, a gente vê uma amplitude muito grande no mercado a nível de normas. Cada estado lá nos Estados Unidos, ele é diferente, então cada estado, muitas vezes, ele pode ter alguma diferenciação de normas, né? Então, isso é uma coisa até importante pontuar. Se você tem uma indústria na Flórida e tem uma indústria na Califórnia, pode ser que você tenha que seguir regras diferentes. Específicas, né? Específicas, Joia. sabe? Então, pode ser que o teu seguro aqui ele possa ser gerado por uma associação, e somente essa associação que é do Estado. Pode ser que aqui na Califórnia ela seja mais liberado, você possa contratar um seguro privado, né? Então, eu gostei muito de entender o quanto as coisas lá são diversificadas, mas o quanto elas servem e fazem sentido para a cultura de cada região. Porque no final das contas é tudo cultura, né? Tudo assim, não adianta eu aplicar a mesma regra para uma cultura do norte para uma cultura do sul, né? Porque o público é diferente, a mão de obra é diferente e os riscos eles também são diferentes, né? Então, por exemplo, eu assino uma newsletter da OSHA, né? Legal. E eles mandam para mim o seguinte: essa semana a gente estava lá no Texas, a gente passou um tempo lá, a gente pegou um calor de 40 graus e eu recebi um alerta dizendo assim, olha, foi criada como se fosse uma nova NR para riscos de calor, né? Para funcionários que trabalham num calor intenso. Então, se você trabalha na construção, você tem que parar a cada X horas, tem que ter X litros de água para cada quantidade de colaboradores e você tem que ter tais proteções. O teu expediente, ele é menor, sabe? Então, é muito específico para cada região. Possa ser que numa região, por exemplo, lá onde faz muito frio, onde não tem esse calor intenso, você não tenha essa diferenciação de norma. Mas para essa região onde você tem um calor intenso, por exemplo, como o Texas ou a Flórida, você tem isso, sabe? Então isso eu achei muito interessante. Boa. E coisas que eu acho que ainda faltam muito, né? Principalmente lá na gestão de terceiros. Quando eu falo de fornecedor, é muito essa comunicação, essa conexão. Né, eu queria até fazer um link rápido, mas assim, uma das ações que a gente vem focando muito aqui no Brasil é a comunidade de fornecedores. Perfeito. Né, que é a gente entender o que é que o fornecedor ele quer. Né? No final das contas, o que é que o fornecedor, o que é que o contratado ele quer. Então eu, junto com algumas pessoas do nosso time, a gente tem feito entrevistas com fornecedores. Né? Então a gente tem pego empresas e a gente tem feito ligações proativas, né, o nosso time de atendimento, perguntando assim, como é que eu posso te ajudar? Né? Até acho que remetendo um pouco da pergunta do Bruno no GRT Experience. O que é que eu posso fazer por você? Legal. Sabe? E a gente entende a dor, entende onde é que a gente pode ser mais proativo e a gente marca uma conversa. Me fala um pouco aí, o que é que você acha? O que é que você tem achado não só da Benhoff, mas de gestão de terceiros? Como é que você acha que a gente pode melhorar? Sabe? E tudo isso, Almir, no final das contas, cara, não é para dizer que a gente é bom. Sabe? Mas tudo isso é para a gente estar mais próximo, porque a gente realmente, eu acredito muito que o fornecedor é uma das partes mais importantes desse processo, sabe? Então, quando eu comparo com os Estados Unidos, eu sinto muito essa falta de conexão. Eu conversei com um fornecedor lá e eu fui mostrar para ele algumas coisas de gestão de terceiros e ele falou, olha, mas a pessoa que você deveria conversar não sou eu, você deveria conversar com o contratante.
Eu falei, não, mas eu gostaria de conversar com você, eu gostaria também da tua opinião, Legal. sabe? Então, é muito bom a gente ter essa visão, porque ela é muito importante nesse processo. Então, uma das coisas que eu sinto como ponto negativo é não ter uma atenção clara para uma das partes mais importantes do processo, que é o fornecedor. Boa, cara. Importante mesmo. E o que é que esses aprendizados, no final da conta aí, né, trouxe para a Benhoff, Pedro? Então, você fez a viagem exploratória, né? Você retornou. O que é que isso trouxe de aprendizados e talvez iniciativas dentro da nossa companhia? Cara, é muito interessante a gente ver esse ponto, porque no final das contas tudo partiu com base em clientes nossos que são globais e demonstrando necessidade. Falando o seguinte, olha, eu sei que vocês já fazem minha gestão de terceiros no Brasil, mas eu tenho uma operação nos Estados Unidos, tenho uma operação fora, que eu não sei como eu faço essa gestão. Eu não sei para onde ir, eu não sei como funciona a legislação, não sei como é que funcionam as regras, e eu tenho certeza que essa é a situação de muita gente aqui no Brasil. Sim. Porque você é focado aqui, as regras são diferentes, normas, mas a gente começou a entender isso do nosso cliente. E aí surgiu uma pulga atrás da nossa orelha e a gente começou a pensar, por que não estudar mais desse mercado e conhecer como é que a gente pode atender mais a dor do nosso cliente? E aí a gente começou a estudar isso mais forte, né? Então a gente criou uma célula muito focada em internacionalização, muito focada em estudar o mercado internacional para entender mais como é que funcionam regras, normas e o principal, que muitas vezes a gente não vê, que é muito diferente, cultura. Boa. E terminamos conhecendo outros países, né? Essa célula não tem um objetivo focado nos Estados Unidos. A gente queria ver quais são os principais países que os clientes pedem para a gente já ter algum atendimento, para realizar tudo que a gente faz aqui no Brasil. Tem uma máxima, né, que eu falo muito para o time, o Brasil é difícil, é pesado, a legislação ela é muito específica. Se a gente consegue fazer bem aqui, certamente vai conseguir fazer bem em vários outros países. Então, tudo isso que a gente faz no Brasil, de documentação, de análise, relacionamento com o fornecedor, análise cada vez mais com IA, a gente quer levar para outros países. A gente quer impactar mais. Então, o grande objetivo, como o Pedro falou, dessa célula era mapear oportunidades em outros países e entender por onde que a gente começa. Sim. E aí as coisas foram acontecendo e vai ser uma história muito boa pra gente Perfeito. Contar. E aí veio o evento, né? Desse ano, vocês dois estiveram lá. Conta semana aí pra passada, gente, né? Semana passada, né? Fala bem aí um recente. pouquinho pra gente de como é que foi, como tudo isso se conecta, né? Legal, Mi. Foi uma experiência incrível, gente. Você tá num lugar onde tudo se conecta, né? Então, assim, no final das contas, a gente fala muito sobre globo, sobre mercado, sobre experiência, mas a gente tava num lugar onde tudo se conecta. A gente tava num lugar de experiências globais, de soluções globais, onde a gente tinha públicos dos mais variados lugares, onde a gente poderia conversar e se conectar. Então foi muito bom a gente estar lá, Onde foi o evento, Pedro? O evento ele foi em Orlando, na Flórida, e o evento ele foi 3 dias de exposição. Então, eles têm um modelo um pouco diferente. Eles começam quase uma semana antes com congressos. Então eles treinamentos, capacitações, né? Treinamentos e capacitações focados no público de segurança do trabalho. Tá? Mas assim, não só segurança do trabalho. Se você quiser fazer um curso de desenvolvimento pessoal, eles também têm. Né? E, além disso, eles têm várias salas, né? Então eles alugam um centro de convenções com várias salas, onde eles fazem uma programação enorme sobre conteúdos para que você possa se inteirar no processo. E a maioria das pessoas vão lá pelo congresso. Perfeito. Sabe? Você vai, você se conecta e, de praxe, você também vai lá e conhece novas soluções. Então foi muito bom. E a gente encontrou pouco brasileiro lá, né, Pedro, esse ano. A gente até esperava que fosse encontrar mais, aí fica o recado, né? Se você trabalha numa empresa global, se liguem, tem 2 eventos muito grandes nos Estados Unidos que valem a pena você estar presente se você tiver essa oportunidade. E com certeza vai abrir mais a mente, você vai se conectar com outras culturas, com outras ideias, entender o que esse pessoal está oferecendo lá. Se a gente compara até com as feiras daqui do Brasil, não foi tão diferente. Aqui na AFISP, a essa proteção, 2 feiras muito grandes que acontecem, eles conseguem entregar muito parecido com o que lá entrega. Mas lá você se conecta com pessoas diferentes. Lá você se conecta com oportunidades diferentes. Então isso é que faz esse que é o grande objetivo de uma ida até lá, de um investimento como esse. Inclusive a gente vai estar, né? Na Expo Proteção. Né? Claro, a gente não perde um. FISP, Expo Proteção, estaremos lá. Visitem a gente. Em agosto de 2025, Expo Proteção, não percam de se encontrar com a gente lá.
Boa. E uma coisa que eu estava até lembrando aqui que foi muito interessante é que muitas vezes a gente acha que a gente não tem o que agregar, né? Assim, as pessoas de segurança do trabalho aqui podem olhar, o pessoal do trabalhista pode olhar e dizer, poxa, mas eu vou para um lugar global, só vou para aprender. Mas a gente foi lá, conversou com fornecedores e quando a gente disse que fazia uma gestão trabalhista mensal da documentação, a gente falou, como assim? Todo mês você controla uma documentação que muda de diversos funcionários. É muito diferente. Explodiu a mente, né? Explodiu a mente. Ele falou, como assim? Todo mês você faz isso? Então foi fantástico. Massa, cara. Mas vocês não foram para lá só para conversar, né? E para ver stand. O que é que vocês foram fazer lá? Como é que foi a experiência, né? A gente levou algo para lá. Conta um pouquinho sobre isso aí, Pedro. Legal, Mi. Aqui eu gostaria de falar muito que tem a ver com o nosso pioneirismo. Boa, cara. Então, a Benhoff, a gente está há mais de 20 anos no mercado, a nossa área de GRT, muito com esse foco de agregar valor para o nosso cliente, gerar valor, ter a melhor experiência possível, né? Então a gente teve esse pioneirismo aqui no Brasil e a gente vai para lá muito com o olhar focado no nosso cliente. E a gente vai muito focado em entender o mercado para a gente poder levar a nossa operação e para a gente poder também agregar valor ao nosso cliente lá. Então, se você é uma empresa contratante, se você atua aqui no Brasil e você tem essa dor, saiba que a gente pode também te ajudar. Pô, perfeito. De fato, né, nós fomos a primeira empresa em 2003, a realidade de serviço, achando isso com terceiros, lá atrás ninguém fazia, e a gente, sendo a primeira empresa, realmente ia levar uma operação real, entendeu? Para os Estados Unidos, para começar a atender isso. E é legal, né? Porque a gente está entendendo muito do mercado, é gigantesco o mercado e também tem vários escopos, mas a gente entende qual é o escopo que a gente consegue já agregar com toda a experiência que a gente tem no Brasil. Então, se você é nosso cliente, se você tem operação nos Estados Unidos e quer contar com tudo isso que a gente faz aqui no Brasil para gerar resultado também para você em outros países, não deixa de nos procurar, porque a gente está no melhor momento para interagir, para poder te envolver nessa oportunidade. Porque eu e Pedro, né, a gente está interagindo muito sobre isso e a gente está cada vez mais empolgado com o que a gente tem visto e ouvido. Boa. Fala um pouquinho do que é que a gente mostrou lá, Pedro. O que é que a gente levou para mostrar lá na feira, recolher feedback. Explica aí um pouquinho para o pessoal entender em que fase a gente está. Legal. Tudo começa com planejamento. Então a gente começou, pessoal, com o planejamento desse processo. A gente criou uma matriz, a gente criou um modelo de um sistema que ele atende à legislação dos Estados Unidos com base nos estudos que a gente tem feito, com base na legislação, regras e o que é que o público americano ele precisa e ele tem necessidade. Com isso a gente desenhou isso, a gente chegou para o nosso time de tecnologia e a gente criou um protótipo desse modelo. Então a gente criou um modelo de sistema para que a gente pudesse mostrar para o público americano, seja fornecedor ou seja cliente, seja contratante, se esse sistema ele atende. E assim, essa para mim na verdade foi a melhor parte da viagem, porque o que a gente teve de feedback positivo, assim, a gente saiu muito feliz do evento. A gente saiu muito feliz sabendo o seguinte: todo o trabalho que a gente tem feito até aqui, ele tá dando resultados, porque o público americano olhou e disse, olha, esse é um sistema simples, esse é um sistema que eu consigo controlar o meu risco sem burocracia. E até o fornecedor, ele olhou e disse, cara, eu gostaria de colocar as minhas informações nesse sistema, porque ele facilitaria muito o meu trabalho. Bacana. Eu não preciso acessar milhares de telas, eu não preciso passar por diversos procedimentos, e em poucos passos eu consigo agregar as documentações e os requerimentos que o meu cliente ele precisa. Então a gente teve um feedback muito positivo do mercado com o que a gente tem construído até aqui. Massa, cara. E aí, se você está curioso para conhecer um pouquinho desse protótipo, né? Pode falar com o Pedro, com o Bruno, né? Certamente o time vai ter o maior prazer de te receber, conversar, bater um papo, porque é uma descoberta. A gente está num processo de descobrir justamente aquilo que agrega valor, que faz sentido, para que a gente possa ter uma solução cada vez mais aderente a essas necessidades, né? E aí, Pedro, a gente já está se encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria te perguntar ainda mais duas coisas. Uma é, como é que você enxerga, né? Aí também se estende para o Bruno, como é que vocês enxergam, né? Tendo participar desses eventos, tendo visto um pouco do contexto ali norte-americano, o que é que vocês vislumbram para o futuro da gestão de fornecedores e terceiros num contexto norte-americano aí próximos anos? Cara, uma coisa que eu vislumbro, que eu vejo muito nos próximos anos, é que a legislação e que essa questão de controle ela vai ficar cada vez mais forte.
né? Então, eu estava vendo dados de acidente de trabalho e existem dados mostrando que existe um aumento de número de acidentes letais nas empresas, nos terceirizados. Né? Então, isso é bem preocupante, sabe? E assim, se a gente pega o volume e compara com o Brasil, assim, é bem mais de 10 vezes maior, sabe? Então, eu vejo que para a gente tem muita oportunidade da gente poder atuar e levar uma gestão que é efetiva e uma gestão resiliente, porque como o Bruno falou, se a gente faz aqui no Brasil, onde a legislação muda, onde a gente precisa ser resiliente todos os dias, por causa de várias normas e várias questões, a gente consegue levar isso para o mercado americano, onde é uma coisa muito mais estável, sabe? Então eu vejo que a gente tem muita oportunidade, a gente tem muita forma e muita ferramenta hoje para poder estar ajudando os nossos clientes que têm uma operação fora e que precisam de uma gestão mais efetiva. E um outro conceito, Almir, que a gente quer trabalhar, que a gente vem discutindo muito no Brasil já está rodando. No Brasil a gente tem os nossos desafios, a gente quer atender cada vez mais os nossos clientes, mas a coisa funciona, todo mês a gente tem novos projetos, a gente consegue cantar nossos clientes, a gente consegue entregar valor. Chegou a hora de ir para um desafio novo, chegou a hora também de encontrar e poder gerar mais valor para os nossos clientes. Então a gente tem vários clientes que já pediam isso, não só os Estados Unidos, pedem em outros países também, mas a gente começa com os Estados Unidos para depois começar a expandir para outros países também. Então, é uma forma que a gente tem de poder conectar mais o nosso propósito, a nossa ousadia com o resultado que o cliente deseja. E, de novo, né? Uma vez que a gente consegue fazer tão bem aqui no Brasil, que é tão difícil fazer em outros países, a gente vai conseguir trazer muito essa nossa experiência para gerar valor. Olha aí, senhor Bruno, será que o We Love GRT já tinha algo ali implícito, né? Acho que sim. Será que o GRT Experience vai virar internacional logo, hein? O nome já tá aí, né? O nome já tá em inglês. Pedro, para ir para nossa última pergunta aqui, cara, baseado nesse tema, fala pra gente um pouquinho, o que é que os nossos clientes, parceiros, né, interessados aí que estão ouvindo a gente, podem aguardar, podem esperar de próximos passos da Benhoff nesse tema, né? Gestão de terceiros ali no mercado internacional, norte-americano. Legal. Dentro do nosso planejamento, o que a gente já tem feito, estudado, criado e validado. Os nossos próximos passos agora é aprimorar o que a gente já tem, né, e a gente continuar fazendo essa validação e essa expansão aí para o mercado internacional. E um dos pontos que a gente quer aplicar bem são diferenciais. Legal. Gente, uma das coisas que eu notei que faltam muito lá é o seguinte: primeiro, esse contato com o fornecedor, ele não existe. Então, assim, eu crio um sistema, eu sou uma empresa americana, crio um sistema que o fornecedor, ele odeia, ou eu crio um sistema em que o fornecedor ele realmente tem muita dificuldade de estar lá. Então eu vejo isso como muito diferencial. Um outro diferencial é o seguinte: a gente vem avançando muito bem na nossa análise automática. E é muito bom a gente ver o quanto isso tem trazido de benefício, né? Eu fiz um webinar 2 semanas atrás, com um parceiro, e eu contei um pouco para o pessoal que estava lá o que a gente já vem fazendo no ASO, quantas perguntas a gente vem respondendo, em quanto tempo um robô ele já analisa uma documentação. A gente encontra lá muitas questões de que ou a documentação ela não é analisada, ou não é analisada 100%, tá? Então, ou realmente esse risco ele acaba ficando descoberto. A gente até ouviu, né, de um concorrente nosso que no contrato dele com o cliente, ele diz: eu não assumo responsabilidade nenhuma sobre a análise. Tipo assim, ele não garante nada daquela análise. Ele às vezes nem faz análise. Então, tipo, pra gente que é aqui acostumado com a cultura brasileira e essa necessidade de desconfiar, de precisar analisar, de trazer a segurança realmente para o cliente, fundo, né? E a fundo, nossa, aquilo ali é chocante demais, né? É chocante. Então, a gente quer muito levar isso do que a gente já conhece aqui, dessa nossa expertise gigante, para lá. E mostrar, olha, o que dá resultado é isso. Sim. O que vai fazer a diferença é esse modelo daqui que a gente já está acostumado. E mais uma vez, o nosso próximo passo, além disso que eu já mencionei, é falar com você, que é nosso cliente, é entender como é que a tua operação funciona, e eu faço mais uma vez esse convite, né? Então, se você hoje tem uma operação nos Estados Unidos, se você hoje não sabe muito bem como fazer essa gestão dos riscos ou quer conhecer um pouco mais, aqui a gente contou um pouco, né, do que a gente viveu, mas a gente tem muito mais coisa para te contar e muito mais coisa para a gente poder te mostrar na prática. Então, se você tem curiosidade, tem necessidade e precisa de algo desse tipo, fala com a gente que a gente pode te ajudar nesse processo. Show, Pedro. Cara, vamos aqui para algumas perguntas rápidas, tá? A gente já está se encaminhando aqui para o fim, mas perguntas que eu vou perguntar, você vai bater aqui de pronto e a gente vai seguindo.
Qual competência desenvolver pensando nos próximos anos? Adaptabilidade. Boa. Uma frase que você acredita ou sempre usa, né? Algo que você acredita. Uma frase que eu acredito muito é: jogue jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. Massa. Isso pra mim eu tenho buscado decidir tudo na minha vida com base nisso. Eu sabia que você ia falar essa frase. Boa. Complete. Toda empresa que quer impulsionar seus resultados na gestão de terceiros precisa Contratar a Benhoff. Boa. Melhor. Não foi Isso aí, programado. né? Vendedor, né? Nunca deixa de ser. Boa, cara. A gente tem também uma sessão aqui pelo nosso podcast que o convidado ele traz algum livro, material, conteúdo que tenha transformado a sua vida, que tenha, né, trazido uma grande influência. Você tem algo para compartilhar aqui com a nossa audiência? Sim. Tem um livro que eu gosto muito, né, que foi indicado por um grande amigo meu, que é Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, né, onde ele conta toda a história lá da seleção brasileira de vôlei, durante o processo de treinamento, desde quando ele tinha lá o Sérgio Escadinha, começando na seleção até o ouro que ele teve lá em Atenas, né, e ele fala muito sobre preparação, sobre disciplina, sobre resultados e sobre como a gente não vai ter resultado se a gente não tiver disciplina e a gente não tiver um objetivo claro. Então esse livro ele foi um dos que realmente fez muita diferença para mim. Boa, olha aí, gente, fica a dica. Pedro, cara, quero te agradecer pelo papo cheio de vivência, cheio de insights, tá? Fica à vontade aí para se despedir, deixar também o teu contato para quem quiser se conectar contigo. Legal. Pessoal, obrigado pelo tempo, obrigado por estar aqui com vocês também, Almir e Bruno. E se vocês quiserem me conhecer um pouco mais, eu estou à disposição, tanto no LinkedIn quanto aqui nos nossos contatos aqui pela Benhoff. Eu tenho um LinkedIn onde eu sempre posto muito sobre gestão de terceiros, então é Pedro S. Borges, se você quiser me seguir lá. O que eu falo para você é o seguinte: tenha uma mente aberta, focada em resultados sempre, mas assim, busque conhecer o novo, busque entender como é que a tua operação ela pode fazer mais. Tá? Então, olhar o mercado global, olhar o que é que as empresas vêm fazendo nos Estados Unidos, realmente vai conseguir, na prática, te ajudar muito a ter isso. E, mais uma vez, se você hoje tem essa necessidade, se você hoje tem um fornecedor que seja nos Estados Unidos, é muito importante que você saiba como gerir ele. E a gente pode te ajudar da forma correta. Valeu, Boa. cara. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso muito obrigado pela sua audiência, né? Esperamos que tenha agregado bastante valor para você esse conteúdo, né? Tudo que a gente tem falado aqui. É muito importante que, se aquilo que a gente trouxe fez sentido para você, compartilha, né? Manda para um colega, para um amigo, enfim. Tenho certeza que isso vai influenciar muitas pessoas, né? Eu sou Almir Rocha, né? Vocês podem se conectar comigo nas redes através do Almir Rocha Filho, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Bruno? Eu sou Bruno Santos, é um prazer estar com vocês aqui, mais um GRTcast. Antes da gente se despedir, um recado super importante, tá? O GRT Trends. Se você ainda não participou da nossa pesquisa de tendências que a gente faz em todo ano, não deixe de participar, tá? É através dela que a gente vai conseguir até direcionar mais o mercado de gestão de terceiros e você entender como é que a tua postura está em relação ao mercado como um todo. Então não deixa de participar dessa pesquisa do GRT Trends ainda esse ano, tá bom? Vai ser um prazer me conectar contigo. Adoro falar sobre esse tema, gestão de terceiros fora do Brasil, porque ele nos desafia. Ele nos desafia a querer entregar cada vez mais valor ao mercado como um todo, indo além do Brasil, tá? Muito bom contar contigo aqui. Até a próxima. Excelente, senhores. Então, chegamos ao final aqui de mais um episódio do GRTcast. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Bye.